Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite. Agora é 10 do quase 11 de abril de 2020. Vamos dar andamento nas aulas sobre o tema Marx relacionado à educação, das disciplinas Sociologia da Educação, nas Ciências Sociais e Sociologia e Educação da Pedagogia. Tá? Hoje nós vamos estar tratando daqueles dois textos que eu passei para vocês, que são de comentadores do Marx. Tá? A ideia é ver como, da mesma forma como a gente fez com Durkheim, como é que a gente consegue interpretar o autor por meio de comentadores. É sempre uma oportunidade para a gente estar revendo um pouco a teoria e já começar a botar o autor principal, Marx, para brigar tanto com Durkheim quanto com Weber. Nesse momento a gente fecha o capítulo de Marx, já fechamos Durkheim, o próximo é Weber, e provavelmente só no retorno, após essas 2 semanas de lacuna que vai ter, estamos aguardando ainda informações adicionais que eu vou estar passando para vocês nas aulas durante a semana, tá? Na nossa videoaula semanal, tá? Então vamos lá. A gente trouxe 2 textos. O primeiro texto, ele traz basicamente algumas questões bem interessantes, tá? A primeira é se nós professores, se vocês em breve, como professores, se vocês produzem algo, qual que é o produto de vocês? Se você é o trabalhador, se você é o artesão que mexe com uma matéria-prima, qual é o produto que sai do professor, tá? Segundo, se na sociedade moderna a fábrica é podemos dizer assim, uma metáfora da sociedade, a escola se assemelharia a uma fábrica? Essa é uma questão interessante para a gente refletir ao final desse texto. E segundo, e terceiro, se o aluno é o produto do professor, afinal de contas a gente produz alguma coisa, né? Ele é uma mercadoria. Então essas são reflexões que o autor coloca nesse texto aí, né? Para ele produzir esse texto, ele se vale de um texto de Roger d'Angeville, que é um filósofo marxista francês. Para estudar esse texto, eu fui atrás do texto do Roger d'Angeville, que eu não tinha esse texto, e aí, para entender melhor com quem que ele estava dialogando e com que ideias que ele trouxe, né? E ele ressalta logo no começo do texto aí que o Marx ele não falou especificamente sobre educação. A educação está presente, uma outra frase solta no texto dele, mas não foi como Durkheim, que fez um texto sobre educação. Tá? Então, as ideias de Marx sobre educação elas são interpretadas a partir do texto do autor. Né? Vamos lá. Falando um pouquinho sobre o texto do d'Angeville, que foi inspiração para esse artigo, vamos dizer assim, né? Então, resumindo o pensamento do d'Angeville, basicamente, o conceito de alienação, ele proporciona uma separação entre arte e saber, tá? Só para vocês entenderem, na Grécia Antiga, né, se a gente pegar a palavra que originou a palavra tecnologia, que é a palavra tekne, do grego antigo, né, ela é uma palavra que englobava tanto arte como um ofício, vamos falar assim, né? Então, segundo d'Angeville, eu não sei se ele foi buscar aí essa inspiração, mas a ideia é que no marxismo arte e técnica seriam inseparáveis, tá? E isso tudo d'Angeville pensando a respeito da divisão do trabalho. Essa divisão do trabalho, do d'Angeville, ela cria antagonismo na forma de classe, em que uma delas se apodera do poder em escala ampla, né? Não apenas econômico, mas político, enfim, cultural, etc. E o antagonismo importante, outro antagonismo fundamental, é a questão de riqueza e pobreza. Uma classe enriquece, outra classe empobrece, segundo o pensamento marxista. Tá? Falando sobre ciência e tecnologia, relacionado à divisão do trabalho, o d'Angeville traz que, pensando nos burgueses, obviamente, ele diz que a tecnologia, a ciência, ela deixou de ser revolucionária para ser conservadora, porque na transição do feudalismo para a modernidade, do capitalismo, da Idade Média para a Idade Moderna, o impulso que a burguesia deu na mudança foi alicerçada na ciência e na tecnologia. Então, naquele tempo, ciência e tecnologia, na visão marxista, foi revolucionária. E hoje não, ela é conservadora porque ela busca manter o que teria.
Ele, falando mal da ciência e tecnologia, ele aponta que ela é mistificada e idiotizante, né? Porque, se a gente pensar, né, a ideia de alienação, aquele conceito, né, que a gente cria as coisas acabam nos dominando. Então é mais ou menos isso que traz a ideia de que a tecnologia hoje, a ciência proporciona, né? Se a gente for expandir um pouquinho esse pensamento para esse problema atual agora, assim, no meu ponto de vista, é bem preocupante a posição da ciência diante da crise do coronavírus, porque a gente vê que não há um consenso, não que fosse esperado isso, mas um excesso de desinformação. Alguns falam isso, outros falam outra, e a gente que depende da ciência, a gente acaba ficando com dúvidas se eles realmente têm controle da situação. Tá? E esse trabalho relacionado à técnica, ele acaba desenvolvendo mais o capital do que o bem coletivo. Tá? A solução do Dangeville seria uma ditadura comunista mundial, né? Inclusive ele critica a própria União Soviética, a República Democrática Alemã, porque ele simplesmente reproduziu o sistema capitalista em outros moldes. Eu entendo que eles substituíram uma classe mais rica por uma burocracia composta de membros privilegiados que deixava a população numa situação de pobreza, enquanto meia dúzia de camaradas se davam bem na brincadeira lá. Ele ainda propõe a eliminação da propriedade privada e fim das instituições burguesas, né? O Estado, a família, coisa e tal. Então é o típico discurso aí de um comunismo radical, vamos dizer assim. Tá? Bom, entramos no texto. Tá? Então o texto, primeira coisa, faz uma conexão entre Marx e os clássicos da economia. Então, o que seria a economia liberal no pensamento marxista? Propriedade privada, mais trabalho alienado, mais guerra entre produtores, ou seja, concorrência. Entenda como essa concorrência em sentido amplo, não apenas de capitalista contra capitalista, mas de produtores, que na linguagem marxista é o trabalhador. Então, a gente concorre por empregos melhores, promoções, esse tipo de coisa. Tá? Ele traz também, como todo artigo, né, sempre traz um resumo da teoria, então ele traz uma parte bacana lá, em que ele analisa como Marx dialogava com alguns autores. Né? Então, por exemplo, a questão só pensando no Smith, né, um dos grandes, digamos, inspiradores, né, do trabalho de Marx. Então, cooperação, Marx tem um trabalho que fala sobre cooperação no capital. Sobre a questão da liberdade econômica, Marx vai criticar isso. Divisão do trabalho, Marx vai trabalhar muito essa questão de maneira diferente do Adam Smith. Lembra que eu falei no encontro passado, no anterior? Então, para o Adam Smith, a divisão do trabalho levava ao desenvolvimento das forças produtivas. Para o Marx é o oposto. O desenvolvimento das forças produtivas leva à divisão do trabalho. E algumas características inatas ao indivíduo, aí, né, que de alguma maneira Marx recupera esses itens. Né? Ricardo, a questão de que um sistema regulado, né, uma economia regulada, seria benéfico para todo mundo. Marx trouxe a ideia da controle da população, um tema que esses autores, o Marx bebeu muito direto na fonte, e do Stuart Mill, intervenção estatal para regular mercado. Quando a gente pega a questão de regular mercado, seja no ponto de vista do Ricardo ou do Stuart Mill, Marx é totalmente contrário, porque como ele entende que o Estado é um instrumento da burguesia, não seria para um bem coletivo. Né? E pensando o capitalismo para o capitalismo para o Marx não é máquina, não é produção, não é indústria, mas relações. Tá? Relações de produção. O papel dos atores, o capitalista e o trabalhador, esse conjunto de relações que é o capitalismo, e não a máquina em si, a indústria em si. Tá? Nós já falamos sobre isso. Aí ele sumariza, o autor do artigo, ele sumariza o que seria a alienação e a concepção materialista da história em Marx. Né? Isso nós já falamos na aula passada, eu só coloquei os pontos aí que ele cita no texto. O que nós não tínhamos falado, que tem a ver com essa conexão entre a teoria de Marx e a educação, é que esses dois em azul aqui, né? Conhecimento do trabalhador não disponível aos futuros trabalhadores, alunos, né? Então, de alguma maneira, enquanto trabalhador, o trabalhador ele possui saberes, ele usa esses saberes na esfera do trabalho, mas ele não
não passa isso para os futuros trabalhadores. Então esse saber fica retido com o trabalhador e não passa para aqueles que vão substituir no futuro. Tá? E o trabalho no capitalismo privaria o trabalhador de prazeres mundanos, como teatro, beber, etc. e tal. Só curiosidade, tem um texto famoso aí do... Eu não lembro se é do E.P. Thompson ou se é do... que tem um texto falando do outro, é do Hobsbawm, que fala sobre futebol no século XIX na Inglaterra, e era um produto bem da classe trabalhadora, então talvez não seja bem assim, tá? Talvez de fato, a gente tem algum prazer sim, né? Mas segundo o autor desse texto, o trabalho nos privaria, tá? Bom, e se a escola pode ser vista como uma fábrica, quem é o produtor e quem são os produtos? Então, o texto ele traz 3 reflexões. Uma a respeito do papel do professor, outra a respeito do papel do aluno, outra geral. Tá? Com relação ao papel do professor, dentro dessa ideia de que a escola seria uma fábrica, o produtor é o professor. Tá? Se ele é o professor, se ele é o produtor, a mercadoria, o produto, é o aluno. Tá? Esse produtor, ele é empregado de alguém, ele responde com o patrão. E como ele tem alguma responsabilidade com esse patrão, ele trabalha para atender às necessidades desse patrão. Portanto, na visão marxista, pensando a escola como uma fábrica, nessa interpretação marxista, né, porque é um autor pensando, utilizando as teorias de Marx para pensar dessa maneira, o professor ele trabalha para manter posto, ele responde para algum chefe. E ele fala que alguns professores se julgam membros da burguesia. Tá? Se torna uma posição de classe, né, diferente de um trabalhador normal. Tá? Quando a gente for pensar quando a gente for estudar o Weber lá na frente, o Weber de alguma maneira ele tem uma resposta para isso, porque o conceito de classe em Weber é diferente, mas isso fica para o outro autor. Tá? Bom, pensando no aluno, nessa comparação, né, entre essa metáfora, né, fábrica, escola, o aluno seria a mercadoria, o operário da fábrica. Como operário, o produto dele são as notas, tá? É exigido por nota, tá? Em vez de ser exigido por produto, é exigido por nota. O diploma é uma espécie de salário, é uma espécie de recompensa. Tá? E essa mercadoria, aluno, ele seria valorizado por disciplina, interesse, capacidade, inteligência. Eu acho, sim, me parece que esse conceito é mais weberiano do que marxista, porque o Weber fala na ideia da vocação, e a vocação carrega essas características, nós veremos isso adiante. E esse aluno, como ele é focado em produzir alguma coisa, no caso as notas, ele perde um pouco da sensibilidade. Bom, essa estrutura professor e aluno, esse sistema de fábrica, vamos dizer assim, segundo o autor, afetaria o currículo, ou seja, o currículo ele é produzido para estabelecer essa lógica. Em compensação, a prática da vida compensaria essa incoerência que a escola proporciona, e ele faz uma crítica grande à ideia de que a teoria, antes da prática, é incapaz de seduzir a criança. Quando eu falo lá na disciplina de metodologia pessoal das sociais, a gente fala muito sobre essa ideia de que o aprendizado depende muito da motivação do aluno diante da disciplina. Tá? Então, realmente, isso é comprovado mesmo, que só teoria sem conexão, dependendo do tipo de escola, principalmente em níveis iniciais, né, ensino fundamental, mesmo ensino médio, é um elemento desmotivador. Tá? Resumindo esse primeiro autor, ele entende a escola como formação de instrumentos de produção, portanto, um elemento de alienação. O aluno seria um instrumento de produção que ele futuramente ele iria trabalhar numa fábrica, alguma coisa assim, e, portanto, trabalha alienado. Ele entende que o professor ele é produtor, ele tem sua mercadoria, né, no caso o aluno,
e ao mesmo tempo empregado e trabalha para reproduzir o status quo. Tá? Aponta que o professor é distanciado do universo do aluno, tá? Repetindo a ideia que muitos dos professores se consideram burgueses, e mesmo os que se consideram proletários atuam a favor da manutenção do sistema. Tá bom? Nesse ponto, fechando esse texto, esse primeiro texto, uma crítica possível a ele, né? Ele é bacana porque ele permite resumir partes importantes da teoria de Marx e como se aplica ela na educação. Uma coisa que a gente pode criticar no texto é que, quando a gente vê a discussão a partir da divisão do trabalho, o que a gente pode pensar aí, tentando misturar um pouquinho com o Durkheim, é que tanto um quanto o outro autor, eles entenderam a divisão do trabalho de maneira parcial. Tá? Um muito otimista, no caso do Durkheim, entendendo que seria um elemento de solidariedade, né, que nós já falamos disso em aulas anteriores, e um muito pessimista, né, no caso o Marx, que via a divisão do trabalho como um elemento de alienação. Tá? Talvez não seja nem uma coisa nem outra, e eu acredito que não é de fato nenhuma dessas duas coisas. Então vamos aguardar um futuro pensador, né? Vamos dar Weber para ver qual é a solução que Weber dá para a divisão do trabalho, e aí propor uma discussão entre eles para a gente poder compreender melhor a nossa sociedade. Tá? Vamos lá, vamos ver o texto 2 agora. Tá? Esse texto ele é bem diferente do anterior. Tá? Ele parte do mesmo princípio de que a educação no mundo atual ela é alienante, porque ela está conectada ao capitalismo, e que uma educação em Marx, segundo os autores, ela produziria um homem omnilateral, homem total, um ser humano completo. Hoje isso não acontece, porque a educação hoje seria parcial, unilateral, não formaria o ser humano omnilateral. Então esse omnilateral, esse prefixo aí tem a ver com onipotente, né? Então, algo de total, né? Então seria o homem completo. Então, segundo os autores desse texto, uma educação a partir dos princípios marxistas seria capaz de produzir um ser humano completo. Tá? Para chegar nessa conclusão, eles partem dos problemas que eles enxergam na educação. Então, primeira coisa, a educação atual não forma esse ser humano, vamos dizer assim, omnilateral, mas um ser humano parcial, apêndice da máquina. Tá? Uma pessoa que só fica, tipo tempos modernos, mexendo na máquina. Tá? Outro problema que eles citam na educação, uma separação entre instrução e educação, em que, dada a divisão de classes, aos filhos das classes proprietárias, eles teriam uma educação, e os filhos das classes trabalhadoras teriam instrução, o saber fazer. Um receberia o saber clássico, outro o saber de trabalhador, tá? Operar na indústria capitalista. Como essa separação entre a educação clássica e a educação profissional, vamos dizer assim, essa educação ela é incapaz de dar formação plena, porque ela não forma o trabalhador completo, ele forma diminuído, né? Porque ele só receberia uma parte da educação total. E ele diz que a teoria da tecnologia da informação não nos deu tempo a mais. Pelo contrário, ele consumiu o nosso tempo e, além, eles entendem que a tecnologia da informação nada mais é que a revolução produtiva do capital invadindo as escolas. Né? Então, é como se pensa ainda hoje no pensamento marxista, que a tecnologia, ela, de alguma forma, prejudica os alunos, né? ou seria uma forma, o equivalente da revolução produtiva, da reestruturação produtiva do capital dentro da escola. Né? Eu não tenho vergonha, já falei para os meus alunos que eu sei que na internet tem coisa muito melhor que a minha, tem coisa pior também. Então eu acho que a tecnologia da informação ela ocupa mais nosso tempo, tá? E a gente acaba conseguindo saber mais coisas, mas o pensamento marxista contemporâneo, vamos dizer, é muito vai de encontro à ideia da tecnologia da informação nas escolas, né? Pelo menos até antes do Covid era assim, da Covid. E eles falam uma coisa que eu acho muito discutível, né? A ideia é que a escola
se tornou o local do não conhecimento para atender exatamente essa restauração, a restauração produtiva do capital. Eu vou fazer uma observação nessa frase aqui, porque eu trabalhei, você sabe, eu trabalhei 27 anos em empresa, em fábrica. Tá? Eu conheço fábrica de tudo que é tamanho, de tudo que é segmento. E se tem uma coisa que eu não conheci dentro de fábrica, é algum proprietário que quer um profissional que saiba pouco. Então, essa frase ela não passa por uma crítica. Mesmo o operário, cada vez mais o empresário, o capitalista, o nome que você quer dar ao empreendedor, ele quer um cara capacitado. Então, a crise da educação ela afeta bem forte a esfera produtiva. Isso prejudica o capitalismo e não, como em geral o pensamento marxista pensa. Então, só para vocês refletirem de alguém que teve 27 anos lá dentro. Tá? E fiz de tudo. Tá? Então, assim, muito cuidado com essa frase. Eu ouço muito na escola, tipo assim, o capitalismo quer que a gente aprenda aquele conhecimento. Então, cuidado, porque aquele conhecimento é um conhecimento importante para a sociedade. Então, só uma reflexão a respeito disso aí. Tá? Bom, qual seria a solução dos autores? Tá? E ao nosso último slide. Eles entendem, né? Eu estou colocando essa frase logo no começo, tá? Eles entendem que a solução que eles vão dar é uma utopia. Então, eles reconhecem isso no próprio texto. E eu estou colocando isso no começo para a gente poder fazer alguma crítica da conclusão deles aqui. Tá? Então, eles falam que uma educação capaz de formar um ser omnilateral, completo, deveria conjugar trabalho produtivo com ensino e ginástica. Tá? Isso levaria à produção e produziria seres desenvolvidos. Tá? Perfeito. Conjugar educação prática e técnica junto com a primária. Ou seja, dar a formação omnilateral, formação completa, intelectual, física, tecnológica, ou seja, formar um ser humano completo. Tá? Primeiro, vou tentar fazer uma crítica assim, nessas duas frases. Né? Então, se vocês pegarem o nosso ensino médio no Brasil é muito ruim. Né? Os resultados deles são ruins. E eu não estou falando mal de escola, de professor, estou falando que os resultados estão aí. Né? Só pegar qualquer indicador da educação a gente vê isso. Tá? E de alguma maneira, quando a gente pensa nessa formação omnilateral, essa formação completa aí, ela de alguma maneira ela está pensando numa divisão de trabalho muito simples, em que fosse possível a gente passar todos os conhecimentos para as pessoas. Né? Nesse ponto, a impressão que eu tenho que Durkheim ele foi um pouco melhor, ele percebeu a impossibilidade disso. Né? Obviamente, Durkheim escreveu, sei lá, 40 anos depois do Marx, vamos dizer assim. Então, talvez a sociedade que ele pegou já era menos diferente da nossa. Tá? E eu estava falando de ensino médio, o nosso ensino médio ele é mais ou menos assim, né? Ele foi sendo ampliado com disciplinas, e quando o aluno sai, em tese, a ideia é que ele soubesse tudo de tudo, e ele acaba sabendo muito pouco de quase nada. Então, uma crítica para a gente pensar de maneira, botar nosso coco para pensar, para ver se faz sentido isso. Tá? A terceira coisa, promover a igualdade. Isso é um texto que está lá no artigo, que é um pedacinho da ideologia alemã. Então diz assim, na sociedade comunista, porém, onde cada indivíduo pode aperfeiçoar-se no campo que lhe aprouver, não tendo por isso uma esfera de atividade exclusiva, é a sociedade que regula a produção geral. E me possibilita fazer hoje uma coisa, amanhã outra, caçar de manhã, pescar à tarde, pastorear à noite, fazer crítica depois da refeição, e tudo isso a meu bel prazer, sem por isso me tornar exclusivamente caçador, pescador ou crítico. Então, eu acho isso muito, muito complicado, essa passagem. Eu acho que da ideologia alemã foi um livro que não foi publicado por Marx. Né? Então, e mesmo se tivesse sido, é uma frase que nos permite, é bem contraditória, porque o Marx é um autor bem coletivista, né? Lembra a ideia de totalidade, né? A gente comentou isso em aulas anteriores, a solução de uma classe só, etc. Eu acho muito difícil essa solução dele, numa sociedade coletivizada, você pensar que o indivíduo tem essas escolhas. Então, me parece esquisito. Eu acho que uma sociedade coletivizada seria exatamente o contrário. Isso é mais tipo de uma sociedade excessivamente liberal. Então, só para vocês pensarem um pouco nisso aí, que
essa frase ela carrega um pouco de incoerência. Tá? Seguindo a solução dos autores, conectá-la à educação, né, à realidade econômica e à luta de classe, ou seja, a sociedade ao trabalho produtivo. Educação pública e gratuita para todas as crianças, abolição do trabalho infantil, função do trabalho material como intelectual. Então, como questão para a gente refletir aí, da mesma maneira que o Durkheim ele traz algumas soluções que respondem a algumas coisas e não, mas não outras, o Marx, eu acho que ele faz a mesma coisa, como o Durkheim levanta questões interessantes, porém algumas soluções em que o próprio conceito que ele trabalhou tanto, a divisão do trabalho, me parece que não casa bem com a realidade do pensamento marxista posterior, pelo menos. Então por exemplo, quando a gente pensa nessa questão capitalismo ou comunismo, na verdade uma briga entre regimes políticos ou é uma questão relacionada à própria divisão do trabalho, que é inerente dela gerar essa separação independentemente do regime político. Aí eu trago de volta o Dangeville, do começo da discussão, onde ele faz uma crítica aos regimes comunistas da União Soviética e da Alemanha Oriental, em que ele fala que eles fizeram a mesma coisa. Então, será que não tem alguma coisa que está fora dessa discussão mais relacionada à divisão do trabalho, que talvez explicasse esse sistema que a gente tem? Então eu vou deixar essa pergunta para vocês. Quando a gente discutiu o Weber, provavelmente nós vamos responder essa questão, tá bom? Tenham todos uma boa semana, a gente vê na nossa aula remota, e uma boa semana, um bom final de semana para vocês aí. Um abração, tchau, tchau.